Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Considere a Terra um planeta esférico homogêneo de raio R, massa m, concentrada no seu centro de massa e que gira em torno do seu eixo, e com velocidade angular constante ômega, isolado do resto do universo. Um corpo de prova colocado sobre a superfície da Terra em um ponto de latitude φ descreverá uma trajetória circular de raio Rzinho e centro sobre o eixo E da Terra, conforme a figura ao lado. Nessas condições, o corpo de prova ficará sujeito a uma força de atração gravitacional F, que admite duas componentes, uma centrípeta FCP e outra que traduz o peso aparente do corpo, P. Quando φ igual a zero, então o corpo de prova está sobre a linha do equador e experimenta um valor aparente de aceleração da gravidade igual a GE. Por outro lado, quando φ igual a 90 graus, o corpo de prova se encontra em um dos polos, experimentando um valor aparente da aceleração da gravidade igual a GP, sendo G a constante da gravitação universal. A razão GE por GP vale. Pois é, então, pessoal, observando esse desenho aqui, certo? Temos o seguinte, que a força F, o vetor força F, ele é igual ao vetor força CP mais o vetor P, que seria o peso aparente, né? Esse cara, passando para o outro lado, subtraindo, né, temos que o peso aparente ele é o quê? A força gravitacional menos a força centrípeta experimentada naquele ponto, naquele eixo. Certo? Desculpa. Pois bem, então, com isso, né, iremos partir para a nossa situação. Bem, o módulo de P quadrado pela lei dos cossenos, né, vai ser o módulo de F ao quadrado mais o módulo de FCP ao quadrado menos 2 vezes F vezes FCP vezes o cosseno do ângulo φ, certo? Pois bem, então aqui teremos duas situações. Quando o cosseno de φ for igual a zero, quando o cosseno de φ, ou melhor, quando φ for igual a 0 graus, o cosseno de φ será igual a 1. Isso aqui é a situação que teremos GE, G no equador. A outra situação, quando φ é igual a 90 graus, cosseno de φ então será igual a 0, ou seja, GP no polo, né? Num dos polos, certo? Pois bem, pensando nos módulos das forças, né? Até para conseguirmos minimizar as contas, os cálculos, eu digo. Bem, a força gravitacional F é dada pela constante gravitacional G, a massa da Terra, a massa do corpo que está sob a ação desse campo, divididos por R ao quadrado, no caso R da Terra, né? Isso aqui é a força gravitacional na superfície. Enquanto a força centrípeta ela é igual ao produto da massa do corpo que está sofrendo essa aceleração centrípeta vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio R, o raiozinho de rotação, certo? Pois bem, primeiramente, tá? Vamos calcular o GP por ele ser mais fácil, tá? Porque o que acontece, né? Pensando em GP, certo? Primeiramente, sabendo também que o peso é igual a massa vezes o campo gravitacional local, ou o campo gravitacional aparente, vamos dizer ali. Então, para a situação calcular GP, né, que é onde o ângulo φ é igual a 90 graus, logo o cosseno será de 0 graus, né? O que nós teremos? Todo esse termo aqui será igual a zero. Nós iremos o quê? Eliminar ele,
certo? E outro ponto, como ele estará exatamente no polo, né, não terá a componente centrípeta, será zero também, né? Então, neste caso, temos que a componente centrípeta, né, a força centrípeta será igual a zero. Ou seja, o peso aparente terá que ser igual apenas à força gravitacional, que será G mzinho sobre R ao quadrado. Bem, peso, como falei, igual a m vezes g. No caso, chama aqui GP, no polo. Cortando-se as massas, mzinho, temos que GP é igual a G m sobre R ao quadrado. Aqui eu chego nessa simplificação, pois este valor é zero, este aqui também é zero, fica p quadrado igual a f quadrado, que também corta-se os quadrados. Então, se chega direto nessa relação. Tá? Achado o GP. Agora, iremos trabalhar, né, para achar G no equador, que é quando φ é igual a 0 graus, certo? Logo, o cosseno de φ é igual a 1. Logo, teremos para essa relação aqui acima a seguinte ideia, que peso ao quadrado será igual a F ao quadrado mais FCP menos duas vezes F vezes FCP, que, utilizando o método dos quadrados perfeitos, certo? Ou a soma dos quadrados, ou o quadrado das somas, né? Vimos que isso aqui é nada mais do que F mais, ou melhor, menos FCP ao quadrado, né? Aquela história do quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, temos essa relação. Daqui, então, P vai ser o quê? F menos FCP, né? Também visualizando o desenho, poderia chegar nessa conclusão. Pois bem, já substituindo todo mundo aqui, P é igual a M, G, E, peso aparente no equador, que é igual a força gravitacional G, mzinho sobre R quadrado, menos a força centrípeta, que é M, vezes ômega ao quadrado, vezes R, pois o raio de rotação dele, né, neste caso, o raio de rotação é exatamente o raio da Terra, por ele estar no equador, certo? Que disso aqui podemos também, ó, novamente, cancelar as massas mzinho, tendo então que GE é igual ao quê? Gzão m sobre r quadrado menos ômega ao quadrado vezes r. Pois bem, agora efetuando aqui a razão entre eles, vamos ter o seguinte, que GP, que é o que a questão está pedindo, só verificar ali novamente, GE sobre GP. Tá? Então, aqui, G sobre GP será igual ao quê? Uma razão, claro, de aqui, Gm sobre R ao quadrado menos ômega ao quadrado R sobre GP, que encontramos que é Gm sobre R ao quadrado. Pois bem, então, aqui faremos então uma separação, né? Vamos dar um denominador para cada um, ok? Faremos assim, ó, G mzão sobre R ao quadrado divididos por G mzão sobre R quadrado menos ômega ao quadrado vezes R divididos por G mzão sobre R ao quadrado. Bem, aqui vimos que temos exatamente os mesmos valores, então isso aqui vai dar 1, né? Então,
GE sobre GP será igual a 1 menos. Aqui podemos aplicar, né, divisão de fração, mantém-se o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Certo? Multiplica-se pelo segundo invertido. Que teremos o seguinte, então, a razão GE sobre GP será igual a 1 menos ômega ao quadrado R ao cubo, divididos por GM. 1 menos ômega ao quadrado R ao cubo sobre GM, que condiz com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!